Antes da saudação, tomar um pouquinho d'água, né? Já cantamos, já louvamos, já lemos a palavra do Senhor. Mais uma vez, vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 17. A gente preparamos a mensagem e o grupo de louvor já deu a introdução da nossa mensagem. Dependência de Deus para vencer as batalhas. Então, ele cantou o louvor, dependo de ti, Senhor, não é isso? Mas vamos cantar de novo no final, né? E eu tinha pedido, vocês inverteram, né? Geralmente canto dois menores no momento da ceia. Eu tinha pedido 230, né, Tiago? Mas tudo bem, a gente canta o 230 depois, tá? Nós estamos entrando no primeiro domingo de dezembro, em que nós comemoramos, né? Mas a data é discutível teologicamente, mas o comércio abusa desse momento, fatura, né? Mas a gente fica triste, porque eu entrei no shopping ali em Nilópolis e eu contei 8 lojas fechadas, né? Aí, conversando com uma das irmãs lá, que tem uma ótica ali em Nilópolis, ela falou: Rui, não é uma não, são 20, né? Então, o comércio, né? Nesse momento nós passamos por uma pandemia, saímos dela, descobriu várias coisas que a pandemia usufruiu, alguém usufruiu, e nós passamos por momentos de ficarmos dependentes, né? O corona aí tem gente dependente dela até hoje. Aquela outra pessoa, eu tenho uma pessoa que ela teve esse problema, logo no início, ficou internada 30 dias na UPA ali em Ricardo. Aí abriu uma vaga para ela em Volta Redonda, foi para lá, só tomou o remédio que foi criticado na mídia. Rui, eu só tomei esses medicamentos, e no dia que eu tive alta, foram mais 15 junto comigo embora. Não vou fazer propaganda, né? Mas o que aconteceu? Outras pessoas, conversando com alguém esses dias, olha, eu ainda tenho resquício da doença, né? Aí, eu estou conversando essa semana com o pai do reverendo Guilherme, falou: Rui, eu já tenho sequela até hoje, né? Então são coisas, citei aqui porque nós conversamos sobre isso ontem. Mas, irmãos, o texto de hoje, quando a gente olha para esse capítulo 17, nós vamos assim explorar. Já foi explorado essa semana, o presbítero Gabriel trabalhou no capítulo 16, ele falou do maná, o pão que desceu do céu, e para nós o pão que desceu do céu é Jesus Cristo. Ele enfatizou isso aí. Então, agora, nesse texto, o capítulo 17, começa sobre lá, a água da rocha de Refidim, mas a gente vai pular um pouquinho, vamos lá para o verso 8, quando os amalequitas atacam Israel. Então, vamos tirar aí desse texto o relato dessa luta, e esse texto nos ensina a depender de Deus em todas as circunstâncias. Ok? Então vamos lá, a partir do verso 8, eu estarei lendo. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué, prestem bem atenção, irmão, com isso, eu inverti aqui, né? Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Quando ele, porém, abaixava as mãos, os amalequitas venciam.
Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de cada lado, e o outro do outro. Assim, as mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em memória num livro, e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. O texto é bem enfático, né? Quando Moisés ordena Josué, e Josué não pergunta: mas por que eu tenho que ir? Hoje você, né, nas empresas, quando você recebe uma determinação, alguém pondera. E a gente viveu isso um bom período, né? Por que tem que ser feito isso? Olha, há uma determinação, vamos cumprir. E houve uma determinação aqui de Moisés, né? Então nós vemos que, eu digo que nesse texto, né, ele começa com os israelitas na sua jornada pelo deserto. Irmãos, 400 e tantos anos no Egito, e quando sai 600 mil pessoas, 600 mil homens. Agora passa a conta. Vocês mulheres, infelizmente não era contado. As meninas, geralmente, né? Quantas mulheres tinha Jacó? Né? Vamos mais além. E as meninas também não eram contadas. Os rapazes, a partir dos 18, eu creio. Então, 6 milhões, 600 mil. Mas o que acontece? O que aconteceu lá? Quando o povo viu, esse povo vai embora, eu sou escravo, vou no embalo. E saíram. Então, dobrou algumas coisas a mais. Mas o que acontece? Esse povo vai guerreando. Os amalequitas, na história, a gente vai ver que eles eram neto de Esaú, descendência de Esaú. O amalequita aqui que estava comandando era neto de Esaú. E diz que no texto aqui que eles atacaram Israel por trás. E quem ficava por trás eram os velhos e as crianças. Então a gente olha para o detalhe da história mais adiante, quando eles vêm na sua caminhada, chega diante do Mar Vermelho. E agora? O que vamos fazer? O Senhor te tirou da terra onde tínhamos alho, cebola, carne à vontade. Eu fico olhando, já viu os escravos comer carne? Eles comiam carne à vontade, né? Eu creio que na época de José, depois do período. Quando o faraó descobriu que eles estavam se multiplicando, eu tenho que transformar esse povo em escravo. Ele vivia ali naquele momento, mas tinha os escravos, né, nesse momento. Então, que a gente olha nessa saída, então, a gente percebe lá, primeiro vem a fome, né? Deus manda o maná, depois vem a sede. Aqui no início, no verso 1 diz: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. E Moisés disse: Senhor, o que farei com esse povo? Esse povo está a ponto de me apedrejar. O texto vai falar sobre isso aí. Mas o Senhor manda: bata na rocha. Irmãos, imagine essa rocha. Eu estava vendo uma filmagem do Shopping da Pedreira, lá no dia da chuva, aquela água caindo. Aí, olhando para esse texto aqui, eu me lembrei, aquelas águas descendo. Imagine, quando Moisés bateu nessa rocha, para curar a sede de 600 mil pessoas, mulheres e crianças, e o gado que estava com eles. E esse povo ainda não reconhece.
Agora aqui, mais adiante, a gente olha aqui nessa batalha. Aí, eles estão lá, né? Moisés, ele instruiu a Josué para escolher homens para ir à batalha. Subiram. Durante a batalha, a gente olha aí, né? Arão e Hur sustentaram suas mãos, garantindo a vitória. Descobriram, né? Eu vejo aqui, né, uma verdadeira amizade, ativa e sensível. Eu creio que Moisés mandou, levante meu braço. Não, eles tiveram a capacidade de discernir o que era no momento. Mas nós vemos mais ainda, né? Eu disse que aqui Abimeleque, esse pessoal, os descendentes de Esaú, e quem ficava por trás, e os amalequitas atacaram por trás. Aqui no texto só fala que eles, mais adiante diz, conta na história também, mas nós vemos aqui que, eu digo que o exército ficava nas costas, né? Quem ficava nas costas? Eram os velhos, os mais fracos, as mulheres, as crianças. Então, o desafio foi a surpresa que surgiu nas costas dele. Moisés precisou virar o exército que estava na frente para proteger essa retaguarda. Mas, após essa vitória, né, Moisés diz que o Senhor é a minha bandeira. E a gente diz que a mensagem central desse texto é a soberania de Deus em garantir vitória para seu povo em meio à necessidade, de dependermos totalmente de Deus em nossas batalhas diárias. Deus é o nosso estandarte, a sua presença é garantida para a vitória. Mas nós vemos mais adiante também a dependência de Deus nas batalhas. Os versos 8 a 11 está falando dessa batalha, né? A batalha com os amalequitas foi um teste de dependência de Deus, tal qual na terça-feira, vou citar você de novo, irmão presbítero Gabriel, a dependência de Deus, colha o maná, mas o suficiente para a sua família se alimentar nesse dia. E aqueles gananciosos encheram o cesto, por lá esconderam lá. No dia seguinte estava tudo podre. Aqueles que não acreditaram em Deus. Mas por que aqueles? Aqueles que pegaram o bonde andando. Não fala a história? Quem pega o bonde andando cai. A saída do povo de Israel, saindo do Egito, aquela turma pegou, eu vou nessa, eles vão pôr a terra que manda leite e mel. Beleza, eu também quero, né? Aí pegaram essa onda daí, mas nós vemos que, né, nós estamos dependentes totalmente de Deus, né? Ela foi um teste. Moisés, ao erguer as mãos, simbolizava intercessão, dependência de Israel em Deus, né? A gente vê aqui, né, quando a gente cita, como no hebraico, né, eu não botei a palavra hebraico, mas só botei a tradução. Quando Moisés levanta as mãos, é um ato de oração, de súplica constante. Em nossas vidas hoje, irmãos, nós enfrentamos batalhas, seja espirituais, emocionais ou físicas. Nós precisamos reconhecer que a vitória vem do Senhor e que dependemos dEle. E qual é esse momento para nós? É a oração, é uma das formas que podemos demonstrar a nossa dependência de Deus. Se você ora, você depende. Você depende que Deus ouve a sua oração e intercede por ti. Não do teu jeito, que você quer, mas do jeito dele. Ele age do jeito que ele bem entende. Aí eu cito lá, quando o apóstolo Paulo escreveu no 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, né, a todo instante, busca ao Senhor. Então nós precisamos reconhecer que a vitória vem do Senhor, que devemos depender dele, mas também nós vemos a importância da comunidade. O verso 12, que diz: quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram a pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. E Arão e Hur ficou ali sustentando o dia todo. Jejum. Né? Se ficou ali o dia todo, não saiu para comer, até o entardecer. E a vitória foi concedida, né?
Então, a gente diz que a nossa dependência, né? Nós dependemos do Senhor, mas eu quero dizer que a nossa dependência de um dos outros, do nosso caminhar junto, do nosso discipulado, de você caminhar com o irmão, com a irmã, orar, interceder, buscar a necessidade. Eu me lembro que uma vez várias pessoas foram recebidas lá na igreja e o pastor encarregou cada um a cuidar de uma pessoa. Mas não é só orar aqui agora não, é você visitar, ler um texto com ela, caminhar, aí chama-se discipulado. É o que nós precisamos fazer, compreender isso, esquecer o nosso corre-corre do nosso dia a dia. Então nós vemos aqui a gente olha que a vitória, ela veio com a união, cada um no seu lugar. Moisés deu a ordem, Josué foi lá, escolheu os homens. Eu creio que aqui relatado para a gente, né, no texto quando nós vemos essa escolha, a obediência, obedecer, marchar, né? Então, a gente olha ainda, né? Eu digo que cada um no seu devido lugar, mas nós também dissemos que a igreja, eu digo sempre, a igreja é um hospital. E o tio da mídia, ele dizia, a igreja é um hospital, tem doido, tem maluco, tem acrobata, tem aquele crente 6 horas por mim, e assim vai, né? Mas a gente tem que acompanhar, viver esse momento, né? Esse é um hospital que às vezes nós estamos na posição de médico, cuidando de alguém que está doente, outras vezes estamos na posição de doente, sendo cuidado por um médico, né? A gente diz ainda que quando Moisés se cansou, Arão e o apoiaram, repetindo novamente, segurou suas mãos até o pôr do sol. Essa foi uma ação coletiva que garantiu a vitória de Israel, né? A gente olha para esse momento. Então, voltando aqui, né, quando a palavra segurar, lá no Tamac, implica suporte e sustento, a gente usa, né? Assim como Moisés precisou do apoio, nós também precisamos um dos outros. A igreja deve ser uma comunidade onde cada um sustenta o outro, especialmente em tempos de fraqueza, cansaço. Às vezes você está exausto, né? Alguém está na igreja cuidando de você. Se você está cansado, espero que você esteja sendo amparado por alguém. Estou ficando nervoso, viu, seminarista? Só você não. Mas nós precisamos desse apoio, desse momento. Então a gente olha mais adiante também, como no texto, versos 14 a 16, Deus como nossa bandeira, aqui, o verso 14, então o Senhor disse a Moisés, escreva isto para a memória num livro, repita Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Moisés edificou um altar e lhe deu o nome, o Senhor é minha bandeira, né? E disse, porque o Senhor jurou, e haverá guerra do Senhor contra os amalequitas, de geração em geração. Então nós olhamos aqui para o texto também, se nós quisermos ter vitória nas batalhas, a vida recomeça em que a presença de Deus na sua vida é que garante a nossa vitória. Nós dependemos do Senhor no nosso caminhar, no nosso dia a dia, da nossa fé e dos irmãos no nosso caminhar. Aí, após a vitória, Moisés construiu esse altar, que ele chamou, né, e a fé em si, né? Deus é a fonte da vitória. Assim como a nossa bandeira representa o nosso país, também nesse contexto bíblico, uma bandeira era o símbolo de identidade, né, para com o povo. Moisés está reconhecendo que a vitória só veio de Deus porque Deus a concedeu. Então nós devemos lembrar sempre, constantemente, que Deus é a nossa bandeira, é o nosso símbolo de vitória, é a nossa expressão de fé. É Ele quem nos reúne e nos dá a vitória. Também em outras situações, no nosso dia a dia, devemos olhar para Ele como um estandarte, uma fonte de força, um dinamis, né?
É esse o nosso momento. Mas nós vemos aqui o povo colocado aqui em Refidim, lutando contra os amalequitas. É mais que uma pedra antiga, é um nome esquecido que revela essa batalha. Então a gente vê que os arqueólogos hoje, encontraram pistas de tribos nômades no deserto que mudaram o que pensamos sobre os inimigos de Israel. E no contexto político, um detalhe sobre Refidim sugere que Deus escolheu este lugar para mostrar seu poder, em que suas descobertas dizem sobre a vitória de Moisés. Mas a gente olha nesse momento, nessa vitória, é Cristo, o Messias do sermão. Nessa parte de Êxodo, no verso 8 a 16, Israel enfrenta os amalequitas. Moisés levanta as mãos para a vitória. Esse é um gesto que decide a batalha, mas escondido nessa cena, a gente olha que há um sinal dos antigos rabinos que veem isso como um eco do Messias, uma pista que a salvação não vem só pela espada, mas vem pelo algo maior, que é o poder de Deus, que é a força de Deus, que é a dinamis, que a gente fala aí do nosso dia a dia, potência, força, é Ele que nos garante a vitória. Então nós vemos mais ainda, irmãos queridos, a gente vê que essas mãos erguidas, ela aponta para o Salvador que virá séculos depois, que hoje pela manhã nós lemos Isaías, eis que o Filho vos nasceu, o Filho nos deu, ele será chamado maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por isso nós iniciamos o primeiro domingo em mencionar o nascimento de Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, ele já o era, antes de tudo, antes de você nascer, Deus já tinha providenciado que você estaria aqui hoje, que você tem um sopro da vida concedido, que Deus nos garante isso, e nós pela fé almejamos a vida eterna. Irmãos, a gente pode concluir dizendo nessa noite, que esse texto nos lembra que em todas as nossas batalhas devemos depender completamente de Deus. Está cansado? Reconheça e permita que Cristo te ajude. Estás forte? Seja um Arão ou um Ur na vida de alguém. Peça a Deus sensibilidade para enxergar quem precisa do seu apoio, coragem para pedir ajuda quando precisar. É difícil, mas lembre-se que Jesus teve ajuda para carregar a sua cruz. Simeão Sirineu, se o mestre não caminhou sozinho, nós também não deveríamos tentar caminhar. Eu digo que Ele é a nossa força, é o nosso estandarte, que possamos, irmãos, a cada dia aprender a apoiar uns aos outros em amor e se levantar as nossas mãos em oração constante, reconhecendo que a nossa vitória vem do Senhor. Que o nosso Deus e a fé de si nos abençoe e nos fortaleça em todas as nossas lutas diárias. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Amém? Já que eu falei do nascimento do Messias, antes das ceias, vamos cantar o hino 230?